Boa noite a todos. Boa noite quem vier assistir. Bom dia, boa tarde para quem vier em outros momentos. E hoje, então, a gente vai conversar com o Guilherme, para ele nos falar um pouquinho das terapias dele. Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês por aí? Seja bem-vindo, Guilherme, ao time aqui. Eu estou muito honrado de estar com vocês aqui. Nossa, a honra é nossa. Gosto muito do trabalho de vocês, de verdade, de verdade. Obrigada, querido. Vamos começar assim já a falar? Vamos fazer primeiro uma invocação da grande fraternidade branca, até mesmo para que a gente traga proteção para todos aqui no grupo, né? Sim. E eu gostaria que todos voltassem, centrassem, fechassem os olhos e nos acompanhassem nesse momento do ponto de luz da mente de Deus. Flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração dos homens, que o Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e a que serve. Do centro a que chamamos raça dos homens, que se cumpra o plano de amor e luz, e mura-se a porta onde mora todo mal. Que a luz, o amor, o poder e a paz restabeleçam o plano de Deus sobre a terra. Do centro da vontade do poder, que o propósito do rei seja o propósito de todos os homens. No centro da sabedoria e do amor, que a obra dos grandes deuses, dos grandes seres, seja o serviço entre todos os homens. Do centro da inteligência e da luz, que o verbo do Cristo seja ouvido e atendido, e o espírito de cooperação une a todos os homens. A era da redenção chegou, e o cavaleiro soergue a espada, e o plano de Deus se realize no espírito de cooperação. Bom, vamos lá então. Guilherme, então, você faz um trabalho, você é terapeuta, né, com várias técnicas, terminando aí mais um curso de alinhamento, que você estava nos contando ali, o curso da Kelrin, Master Coaching em Alinhamento. Sim. Mas o teu trabalho principal, e confesso que é no que a gente está interessada hoje, é o trabalho com dependentes químicos. Sim. Como é que é esse trabalho? O que tu entende assim, de diferencial? Conta pra gente. Então, eu estou ainda terminando o curso, né, com a Kelrin, né? Estou aprendendo novas ferramentas, já estou começando a aplicar. Mas, assim, eu já tenho um trabalho com dependência química, né? Que eu já coloquei em prática já faz um tempo. E, assim, eu acho muito importante divulgar esse trabalho, porque não só porque é de ajuda para os dependentes químicos e tal, né? É porque é um trabalho diferente. É bem diferente do que as pessoas estão acostumadas, né? E então, assim, essa oportunidade é muito, muito bacana, né? A gente poder tá divulgando isso daí. Então, eu vou contar um pouquinho só como é que funciona, para vocês sentirem, entenderem a diferença que é esse tratamento que eu consigo aí passar para as pessoas, né? Esse tratamento ele não fui eu que inventei, tá? Mas eu passei por esse tratamento, né? Então eu pude ver a diferença que é, né? Eu passei por um tratamento convencional de internação, vi como é que funciona e depois eu tive a oportunidade de passar por esse outro tratamento completamente diferente e vi
percebi a diferença, vi que ali realmente existia a recuperação. E aí, depois de um tempo com estudo que eu tive com abordagem integral, de Ken Wilber, eu consegui montar esse tratamento, né, unindo aquilo que eu tinha aprendido durante o meu tratamento, né, com a ferramenta que eu estava estudando. Aquilo encaixava muito bem. Você fez uma integração, então, de uma técnica com a abordagem que já você veio passando. Isso. Isso. Porque casava muito bem. Porque eram abordagens integrais, vamos dizer assim, né? Que abordam o ser humano, seu aspecto físico, emocional, mental, espiritual, mas de uma maneira realmente leve, verdadeira, científica, humana, né? E aí eu consegui estruturar esse modelo de tratamentos, que eu escrevi um livro a respeito do que eu tinha passado e desse tratamento que eu consegui estruturar aí através da aplicação dessa técnica, né, que é a abordagem integral. Eu escrevi esse livro e aí, depois de um tempo, eu passei a aplicar a técnica. Guilherme, chega um pouquinho mais para o lado que está cortando o seu rosto. Isso. Centraliza. O pessoal não te vê. Fica ruim pela metade. Então, mas como que se dá isso? Isso é online, Guilherme? Eu consegui transferir para o tratamento para online. Consegui, sim. E deu certo. Tá? Dá certo até online. Que coisa magnífica. Porque a gente chegou num tempo de que tudo online funciona, mas não é a questão do só a tecnologia está a nosso favor, que é ótimo, mas é que as energias, a gente está num período de energias tão fortes, de tanta expansão energética, que a gente consegue adentrar o campo do outro só se concentrando nele, não necessariamente estando junto com ele. Então, todos os terapeutas a gente consegue tratar, né? É impressionante isso, né? Porque a gente não tinha antigamente essa ferramenta, né? Então, acho que ficava difícil a gente imaginar que a gente poderia fazer todos esses tratamentos, né? Via online, né? E aí, no final das contas, todos os terapeutas foram aprendendo que todas as técnicas poderiam ser feitas, sim, através do online. É o que eles falou, né? A expansão nossa chegou a um grau que a gente consegue acessar a sua aura, o seu campo energético, mesmo à distância, né, Elis? Que a gente consegue acessar e fazer todos os trabalhos de uma maneira muito mágica, né? Muito bonito hoje, né? Isso, e chegar mais longe, né, do que chegava antes. Energia, emoção, pensamento, nada disso tem barreira, né? Então, você fala de dependência química aí, no caso? O que você entende ou o que você aborda mais dentro dos seus processos? Tem algum segmento mais que você lida com maior foco ou é um todo? É um todo. É um todo, né? A gente precisa prestar atenção, assim, que a gente é um ser integral. Então, assim, a gente tem corpo, tem emoções, tem pensamentos e tem o espírito, né? Então, esse é o básico para a gente poder lidar com qualquer tema, vamos dizer assim, né? A gente precisa ter essa consciência. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona o tratamento e aí você vai perceber como é que é. Para a gente ter uma Deixa eu só te... Desculpa, Yara, te interrompi. Imagina. O que eu acho interessante a gente pontuar, Guilherme, porque tu falou isso abertamente, que tu já passou por essa questão, né? Passei. Sim. Né? E eu acho que a vivência do terapeuta ela é muito baseada nas suas próprias questões.
Então, a gente ganha lugar de fala, como dizem, né? A gente quando a ganha gente passa, é diferente. para falar daquilo quando a gente vive, porque eu só consigo. Ontem ainda eu tive o Círculo de Mulheres e eu falei isso, eu só vou conseguir levar as pessoas até onde eu tiver ido dentro de mim. Sim, o resto sim. é hipocrisia, é fala, é retórica, não serve para nada. Olha, Então, no livro eu acho que tá aí. Nesse livro aqui, o Telos, né? Telos. Eu estava vendo aqui a parte que ele fala da dependência química, e ele tem uma frase ali que ele fala, olha, melhor pessoa para tratar o dependente químico é alguém que já passou pelo processo também, né? É alguém que também já foi usuário e já passou por isso. Ele diz aqui, diz outras coisas que eu concordo muito, né? E depois, se a gente quiser dar uma lidinha ali, até é bacana. Mas deixa eu só contar, então, como é que funciona mais ou menos o tratamento, para vocês entenderem como é diferente, como é absolutamente diferente do que as pessoas estão acostumadas. Em primeiro lugar, o meu tratamento, ele não gera sofrimento. Você não vai sofrer durante o tratamento. E isso é uma coisa muito nova, porque a primeira coisa que as pessoas pensam quando vão fazer um tratamento, a família e o dependente químico, é, meu Deus do céu, uma tragédia, porque como é que é feito o tratamento hoje em dia? Você interna a pessoa e deixa lá durante meses, às vezes anos. Às vezes a pessoa não sabe nem quando que vai sair. Terrível. Então é um negócio assim brutal, né? É um negócio brutal. A pessoa perde simplesmente a liberdade dela. É um rótulo de incapacidade, né? Colocado ali na pessoa. Se fosse um condenado, um criminoso, sei lá, alguém que fica preso e que se sair vai ser caçado. É assim que funciona. Se você fugir de uma clínica, você vai ser caçado, vai ser colocado lá dentro de volta, e aí, muito provavelmente, você não sai de lá. Não vai ficar mais tempo porque você não está em recuperação. É duro. Né? Então, assim, eu sei, o dependente químico ele traz muito problema, então a família ela quer dar um jeito, ela precisa se livrar desse problema. Só que as pessoas não sabem tratar o doente dependente químico. Elas sabem se livrar, vamos dizer assim, né? Vamos internar ela lá, vamos deixar ela lá no canto dela, a gente descansa aqui, né? E ele lá que se vire e que se recupere, né? Só que esse é o problema, uma internação não recupera. E como é que você faz essa abordagem? Dá uma dica aí para nós. Então acontece assim. O problema é o seguinte, a internação, ela serve para uma coisa só. Sua câmera aí, Guilherme. Tá. Você está cortado. A internação, ela só serve para uma coisa, que é desintoxicação fisiológica. É para isso que serve uma internação. Cientificamente falando, é isso. Como você interna, você deixa a pessoa... Aí, quanto tempo demora para a pessoa se desintoxicar de uma substância? Desintoxicar fisiologicamente? Uma semana. Quanto tempo? Uma semana? Uma semana. Rápido. Em uma semana, 10 dias, ele desintoxicou o seu corpo físico. Certo? Isso é médico, isso é científico, não sou eu que estou falando. Você vai pegar uma matéria científica, está lá, seu corpo vai estar desintoxicado em uma semana. Só que aí, eu li hoje sobre, desculpa, só te interromper rapidinho, eu li hoje sobre exatamente do estudo científico que fala para desintoxicação molecular, a nível molecular, ela demora 21 dias. E exatamente isso, que você entra um pouco mais profundo, né? Não só no fisiológico, bem na parte molecular. Não, porque não adianta você desintoxicar o corpo. Quando você desintoxica o corpo, você tira a pessoa da compulsão fisiológica. Né? A compulsão fisiológica. Só que, além da intoxicação fisiológica, ela tem uma intoxicação emocional. Não é uma intoxicação emocional, mas ela tem um processo emocional, mental, que vem logo em seguida. Então, você tem que trabalhar
o emocional, o mental e o espiritual depois. Né? Que se você não trata, aí não adianta. Ela vai estar limpa fisicamente, ela não tem drogas no corpo, mas ela emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, ela está destruída. Né? Então, ela precisa de uma recuperação emocional. É o que a gente fala, né? Que você faz a cirurgia bariátrica, você faz a cirurgia no corpo físico, no estômago, mas não faz na cabeça. Então, é a mesma analogia. Vai continuar comendo do mesmo jeito. E aí... A cabeça continua com os mesmos hábitos, com as mesmas... E aí não resolve, porque volta todo o processo novamente. Você tem que fazer um trabalho muito mais amplo, né, Guilherme? Mais profundo. Então, por isso o meu tratamento é assim, ele é dividido em 3 etapas. Você faz, primeiro, a desintoxicação fisiológica, que é você desintoxica o seu corpo. Depois que você desintoxicar o seu corpo, você já é outra pessoa. Você não está recuperado emocionalmente ainda, mas você já é outro, porque você não está naquele... Você não está completamente desorientado, né? Você já consegue, por exemplo, sentar numa cadeira e prestar atenção no que o outro está falando. Né? Já saiu daquele turbilhão. Então, aí a gente parte para o quê? Para a imersão terapêutica. Não tem necessidade de você ficar internado mais tempo. Aliás, se você ficar internado mais tempo, você está retardando o seu processo. Você está se distanciando cada vez mais da sociedade, você tá se acomodando, né, num processo ali meio que doentio, porque você não está se recuperando emocionalmente. Né? A gente tem que pensar o seguinte, como é que você vai se recuperar emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, dentro de uma internação? Vou te dizer que isso é impossível. É impossível. Porque não é o ambiente adequado para uma recuperação emocional. Dentro de um ambiente de internação, qualquer ambiente de internação, pode ser a internação mais perfeita, mais bem conduzida. É pesado. Você está preso. Você não pode sair de lá. É um ambiente pesado. E você nem imagina as clínicas que tem por aí. É um ambiente de pressão muito grande. Então, você desintoxica seu corpo e aí ali você só fica assim, trabalhando o seu comportamento externo. Você levanta para comer, você vai dormir no horário certo, você vai comer, almoçar, jantar, você vai lá fazer suas orações e tal, mas é tudo uma programação que você tem que cumprir por obrigação, que senão você está danado, você é obrigado a fazer aquilo. E então, assim, é uma recuperação comportamental, é totalmente exterior, você não está se recuperando emocionalmente, de verdade. Dentro do sistema de tudo como funcionava o sistema da velha energia, né? Dentro dos tem que seres e é dessa forma. Isso. E é a única forma. É uma imposição violenta. Uma imposição. E outra coisa interessante é que nessas internações, creio eu, daí tu me corrige, né, se eu estiver falando besteira, tem mais, elas são tratadas com outros tipos de drogas, né? Existe outros tipos de drogas, você vai encontrar todos os tipos de doentes, de doenças, de psicopatias, é uma misturança louca. Assim, desligam a mente da pessoa, não permitem que exista um mergulho profundo em si mesmo, para que a partir daí possa começar a nascer essa cura. Então, eu acho que a questão maior da tua proposta é isso, né? É que a pessoa se mantenha... Realmente, você criar um ambiente terapêutico, verdadeiramente. Qual é o nome da sua terapia, Guilherme? Passa para nós. É o que está escrito. De tratamento integral... O tratamento integral para a dependência química, né? Só que eu trabalho com imersão terapêutica, né? Então é isso que dá o diferencial. Eu não trabalho com internação, eu trabalho com imersão, certo? Certo. E você trata que tipo só de vícios? Quais são? Só química?
Drogas, em geral, tanto as lícitas quanto as ilícitas. Não trato só cigarro. Também outro tipo de tratamento. Né? Remédios. Compulsão alimentar, bebidas, também entra nesse rol? Não, compulsão alimentar, não. Eu trato realmente de uso de substâncias psicoativas, né? Que é o que eu tenho experiência e que é o correto você tratar ali, porque aquele é um assunto específico, né? Um assunto específico. Entendi. Continue, então, falando da sua imersão. Então, assim, a internação, ela não é errada. Ela só está sendo usada do modo errado. Entendeu? A internação ela é correta para você desintoxicar o seu corpo fisiológico. Então, você precisa de um momento, de um espaço, onde você fica protegido de si mesmo. Então, você fala assim, eu vou ficar aqui, porque se eu não ficar nesse ambiente protegido, vamos dizer assim, né, onde você realmente tem que ficar ali, se eu não ficar aqui, aí eu posso, né? Vai tudo por água abaixo. Então, assim, a internação ela não é errada, só que ela tem que ser usada no modelo certo, quer dizer, é só para desintoxicação fisiológica. Você passou por esse processo de desintoxicação fisiológica, que leva 7 dias, 10 dias, você vai entrar aí na imersão, que aí você vai trabalhar, você vai ter realmente a oportunidade de trabalhar o emocional, o mental, o espiritual. Entende? Então assim, aí você está fazendo o processo correto, entendeu? Você passou pelo processo de desintoxicação e agora você vai trabalhar emocional, mental. Aí você não precisa de estar internado. Aliás, você nem deve estar internado. Você precisa do ambiente terapêutico, do ambiente acolhedor, onde as pessoas vão poder realmente se sentir acolhidas, amadas, vistas, né? E é nesse processo que você vai fazer a sua recuperação emocional, mental e espiritual. Isso precisa de tempo? Isso aí precisa de tempo? Também não precisa. Porque a reconexão consigo próprio, você utilizando as técnicas certas, num ambiente certo, de amor, de acolhimento, você se recupera. Você está ali com a sua família, você está com o terapeuta, você está ali 24 horas, durante uma semana. É como se você fosse ao terapeuta, assim, tipo, 100 vezes. Né? E o seu trabalho, isso aí seria o quê? Mensal, semanal? Como que funciona isso? Então, depois que você passou pela imersão, aí você tem diversas dinâmicas que você vai puxar essa recuperação mesmo emocional da pessoa. Envolve família, envolve contar a sua própria história, envolve a família contar a sua própria história, a família, tipo, aquele que está mais próximo, vamos dizer, o familiar que está mais próximo, né? Aquele que sofre junto, aquele que adoece junto também, que é o codependente, né? Que é chamado codependente. Porque ele está ali, ele não sabe como ajudar e ele se envolve com aquela questão e aí ele adoece emocionalmente. Então, ele precisa se recuperar emocionalmente também. Então, isso é um processo integrado, né? Sistêmico, né? Que fala sistêmico familiar. Então, a família... Estou puxando uma linha da constelação, né? Mais uma... É sistêmico, é familiar, porque não é o dependente químico sozinho. Você tem que tratar todos, né? Porque envolve todo mundo, né, Guilherme? Envolve o sofrimento é geral. Né? Envolve a sociedade, envolve a cidade, envolve tudo, né? E o dependente químico, quando ele se recupera, ele percebe isso, ele percebe que ele é uma peça importante dentro da família, dentro da sociedade, dentro da cidade, com os amigos, né? Ele percebe que o amor e o apoio faz o seu papel aí, né? Não se sentir... E aí, geralmente, todo mundo apoia. Geralmente, o familiar vai apoiar, ele vai receber o apoio dos amigos, ele vai receber o apoio
da sociedade em si. Né? Porque o vício nada mais é, né, Guilherme, que uma fuga, né? É aquela pessoa que busca, que não consegue lidar com a própria dor, né? E que busca como alternativa alguma coisa para poder fugir daquela dor. Então, o vício nada mais é do que uma fuga. E a gente tem... É uma fuga. Mas as pessoas que desenvolvem dependência química, elas já têm uma predisposição genética. Então, assim, não é todo mundo que tem um vazio existencial, uma dor qualquer, ela vai se tornar um dependente químico, né? Se ela consumir a substância. Mesmo que ela consuma a substância rotineiramente, né? Ela tem um vazio existencial, mas ela não tem a predisposição genética, ela não vai desenvolver esse tipo de doença. Existe o ativo e o inativo aí, né? Que é um que consegue dominar, que consegue ter aquele discernimento, né? Do que é mesmo o vício, e consegue, às vezes, olhar como espectador e conseguir sair. Outros não, já mergulham profundamente e não conseguem se ver outras saídas. Isso é outra coisa. Tem dependentes químicos que conseguem fazer o processo sozinho, vamos dizer assim, né? Ele percebeu que que aquilo está prejudicando a vida dele. O primeiro passo, né? Ele tem perceber, força, né? É o primeiro passo, né? É perceber, entender e aceitar que tem o vício. Isso. Muitos nem sabem o que está acontecendo. Nem sabem, eles não sabem que eles estão doentes, né? Nem percebem, às vezes, o que é que está prejudicando eles. Às vezes eles pensam que é outra coisa, né? E você tem que conscientizar essa pessoa de que ele é um dependente químico, que ele tem problema com drogas, porque vem a negação, né? É a negação. Assim, isso acompanha a dependência química, para a maioria dos dependentes químicos, né? Para todos, aliás, né? Até a hora que ele percebe que ele é um doente. Eu uso quando eu quero, eu tomo quando eu quero, isso não me domina, sou eu que quero, né? Eu acho que isso é constante. Isso é uma negação. Então, mas essa negação é uma defesa que ele tem, né? Porque ele sabe que ele não consegue sair daquilo, né? Aquilo já tomou a vida dele, já faz parte. Então, inconscientemente, ele começa a negar que isso seja um problema. Embora todo mundo esteja vendo de fora que aquilo é um problema, ele mesmo não vê assim. Ele não enxerga isso, né? Porque ele já criou um monte de barreiras, de defesas, né? Que aquilo... na verdade, você coloca em outras questões. Eu tenho, sei lá, a minha vida é muito ruim, não sei o quê, por isso que eu tô... Não, mas você tem problemas com dependência química mesmo, né? Então, a gente precisa tratar este problema, né? Então, tudo isso é um processo que a pessoa, ela vai, durante o tratamento, ela vai se conscientizando, né? Na própria terapia, porque, assim, não tem como ela se conscientizar antes, assim, é difícil a pessoa se conscientizar antes, é difícil. O terapeuta que tem que abrir os olhos dessa pessoa e falar assim, mas, né, vamos experimentar, né, vamos ver se esse tratamento... você percebe que existe um problema com drogas, então tem que haver uma conversa compassiva, né? Porque se você for lá querer a força, apontar o dedo, aí ele já vai sair de canto, entendeu? Eu vejo que quanto mais você força, quanto mais você inibe com aquela voracidade de como é que fala a palavra? Eu estou buscando a palavra aqui. Que você se recrimina, quanto mais você se cobra, eu acho que mais ainda atiça essa vontade de
Sim, aí atiça sua revolta, né? Sua revolta. Você já não está bem. E aí as pessoas ficam te cobrando, te falando, mas não te dão saída nenhuma, certo? A saída é que você pare de usar, mas como? E né? Isso é interessante. Então, tipo, você falou que 7 a 10 dias desintoxica. Isso. E nesse período também a pessoa para de ter as crises de abstinência daí, que é o que geralmente leva, né, ao retorno, a voltar. Crise de abstinência aguda, né? De abstinência aguda, ela vai ser sanada durante esse período de desintoxicação, né? Então aí a pessoa ela fica mais estabilizada, ela consegue ter um certo controle ali. Só que ela ainda não está pronta, ela não está pronta para encarar a vida, né? Porque ainda tem os processos emocionais, né? E os processos daí vai para a imersão, então, para tratar. Os emocionais eles levam você a usar, obviamente. Mas a gente Aí tem vários graus. Aí na imersão é uma reconstrução do seu emocional, do seu mental, do seu espiritual, né? É uma coisa que você vai... E aí você vai enxergando você mesmo, as possibilidades que você tem na vida, né? A beleza da vida. Tudo isso tem que fazer parte desse tratamento, dessa imersão, né? É algo que vai voltando para a pessoa, né? Ela vai lembrando que existe significado na vida, que existe sentido na vida. Ela vai ela começa a sentir isso dentro dela, começa a enxergar isso, né? Através de todas as técnicas mesmo, né? É o que a gente percebe que todos os tratamentos, de forma geral, e até a medicina, eu entendo que já está começando a olhar de forma mais holística, deixando de ver o ser humano como um pedaço de corpo, como um pedaço doente, e entendendo que o que já se sabia há milhares de anos, mas resolveu se esquecer, que a gente é um ser humano, que as doenças são sempre somatizações das nossas questões mentais e emocionais. E é justamente essa tua abordagem, né? Bem holística, para que, olhando para todo esse entorno de questões que levaram a isso, não só a questão biológica, né? A propensão genética ali que você falou, mas todos os gatilhos que levam a isso vão ser tratados. Porque senão vai internar, desintoxicar, se não tratar... E fica lá internado sem tratar o emocional, de fato, né? Que existe... As pessoas se enganam, né? A pessoa, porque ela ficou muito tempo internada, então ela se recuperou. O principal é o emocional. O principal é o emocional. Porque nós hoje, foi o que eles falaram, a gente tem que se colocar nesse contexto hoje, que a gente tem que tratar o corpo, o espírito, o mental, o emocional. Né? Tudo é um conjunto. A gente não é só um corpo físico, a gente não é só o mental. Existem esses dependentes também, que igual você falou, que você fala que todos são geneticamente já bem. Eu não sei, eu acho que existe um pouco dos dois. Desculpa eu te falar, mas eu discordo um pouco. Eu acho que tem sim uma parcela que vem aí, às vezes até por observação, por interferência energética, sabe? Quando a gente fala muito isso, Elis, da gente ver essas formas, pensamentos que nós mesmos produzimos. Então, isso às vezes baixa tanto o nosso padrão energético, porque você está num processo de dor, você vem de um processo de perda de alguma coisa, de referência, seja ela de financeira, seja ela emocional de alguma forma, e você não sabe lidar com aquilo. Então, é muito fácil você pegar algum psicotrópico ou alguma bebida, alguma coisa, e se afogar naquilo, porque aquilo é satisfatório, te tira daquela depressão, daquele estado de dor, né, momentânea. Até que chega um ponto que isso se torna um looping, né, que você não consegue sair.
Eu estava vendo, desculpa, só eu terminar o raciocínio aqui, que eu estava vendo, inclusive, que existem casos até mesmo de dentro do útero materno você adquirir essas neuroses, assim, digamos assim, porque às vezes, por exemplo, a mãe grávida e sofre com o esposo ou com o pai, alguma coisa, e isso reflete naquela gestação. Até na própria gestação, aquilo vai criar, de alguma forma, um bloqueio para que esse futuro ser humano, digamos assim, venha até desenvolver isso numa coisa, ou até mesmo como uma defesa. Vejo também como separação de casais também, eu vi muito interessante um pensamento de um canal que eu gostei muito, até depois eu vou pegar o nome e passar para vocês, não esqueci agora. E aí ele falando sobre quando separa um casal, às vezes, por causa de drogas, seja ela qual for. E às vezes tem um filho que fica ali no meio. E às vezes ele fica entre o pai e a mãe, com quem vai ficar aquele negócio todo. E às vezes, por afinidade, por proteção daquela mãe que está usando droga, daquela mãe drogada, daquela mãe que está com bebida, às vezes ele até aproxima mais dela e acaba sofrendo essa influência também, que sem perceber ele acaba entrando nesse looping também. Eu achei muito, muito interessante essa visão dessa pessoa. Essas formas, pensamentos que a gente também vive, sabe, Guilherme? Porque tudo que a gente vai formando, vai criando aquelas massinhas cinzentas, né? E a gente vai se alinhando com aquelas egrégoras. Vai se alinhando e aquilo fica físico. Mas eu acho que dá para fazer um parâmetro entre as duas teorias aí. Porque o que o Guilherme disse é que, segundo, a gente pode, pela Yara, a gente pode baixar a vibração, baixar o padrão, sim, se alinhar nessas egrégoras mais baixas que vão nos levar nessas formas, pensamentos, a usar. Mas daí a virar dependente químico, isso, talvez o que influencie é a questão genética, porque usar ou ser dependente químico, porque nem todo mundo que usa algumas vezes vira necessariamente dependente químico. Eu acho que... Exatamente. Então, né, uma pessoa que tem um processo emocional, vamos dizer, né, difícil, uma separação, e aí a pessoa não sabe lidar com aquilo, e a pessoa fica deprimida, e aí a pessoa, de repente, até vai usar alguma droga para ver se dá uma relaxada, uma coisa. Se ela não tem a predisposição, ela não vai ser esse o caminho dela, não vai se tornar um dependente químico. Ela pode ficar depressiva. Uma pessoa depressiva, que eventualmente usa algum tipo de substância, mas para você se tornar realmente um dependente químico, que é um problema sério, realmente sério com a substância, aí você tem essa predisposição, né? Então, é uma coisa bem... Você acha que isso pode vir por ancestralidade também, Guilherme? Por ancestralidade, sim, com certeza. Vem geneticamente, ou seja, uma genética familiar, ou que você traz da sua própria ancestralidade. Você acha que é possível... Às vezes o seu pai e sua mãe não são alcoólatras, mas o seu avô era alcoólatra, né? O seu bisavô... Então, não importa, você traz isso na sua genética, de algum tempo. Aliás, de si mesmo. Eu acredito que, na realidade, você tem essa predisposição, porque você mesmo desenvolveu isso em vidas passadas e aquilo foi se tornando... Outros fractais seus, né? Assim, geneticamente, você se tornou uma pessoa vulnerável a substâncias. Entendemos agora que a ancestralidade é nós mesmos, né? Sim, também, né? Também. Então, a gente carrega, mas a gente nunca carrega à toa, a gente carrega aquilo porque a gente desenvolveu aquilo de alguma maneira, né? É que nesta vida, vamos dizer assim, ela não tem consciência. Então, quando ela toma contato com aquela substância, mesmo que ela não tenha tido nenhum trauma, né, nada assim sério e grave na vida dela, só o fato dela estar entrando em contato com a substância e consumindo rotineiramente, aquilo vai desenvolvendo a dependência, porque está latente ali.
Está latente, né? Agora, normalmente, a pessoa... É porque né, as pessoas têm outros problemas, né? Então, aí a pessoa tem um processo emocional difícil, aí aquilo desencadeia o processo. Você entende? Desencadeia algo que já estava ali latente. Né? Porque aí a pessoa ela vai se envolver mais com a substância, ela vai passar mais tempo usando e tal, e aí começa o processo, que já estava ali. A Yara hoje, ela, quando eu falei que para a gente conversar sobre, né, as tuas terapias e coisas, ela fez uma ligação interessante. Eu queria que tu trouxesse pensamento para a gente, Yara, sobre as demais dependências que a gente acaba se impondo ao longo da vida. Na verdade, né? Eu vejo aqui ele está tratando muito a química, né? Dependência química no tratamento, mas a gente, como terapeutas também, que somos, eu e Elis, a gente também está nessa estrada, nosso trabalho também é o mesmo, são dependências, emocionais, são dependências que a gente cria cascas entre nós mesmos, dependências de ter aprovação do outro, e acaba esquecendo da gente mesmo, porque é sempre voltando naquela mesma e velha história, é voltando para dentro, né? Que até Yang ainda fala, quem olha para dentro desperta, quem olha para fora some. Carl Jung. E é isso, porque quando você começa a ver você dentro, você começa a ter um olhar diferente, você começa a ver as dependências emocionais, que eu acho que são as piores, né? Você acaba não saindo desse loop. A dependência química, ela se torna uma dependência emocional também, mental, emocional. O Adama, por exemplo, no livro, ele fala assim, o dependente químico, ele está substituindo um desejo da alma dele de ser feliz, de estar em conexão, de ter aquele sentimento de liberdade, só que por um viés errado, um viés artificial e destrutivo. Né? É o que a gente faz o tempo todo, né? Hoje ainda de manhã cedo no Instagram eu falei sobre isso. A gente passa a vida inteira buscando suprir um vazio, uma falta, uma coisa que a gente não entende o que é. E daí alguns se jogam no trabalho, acham que tem que ganhar dinheiro, comprar casa, comprar carro, atrás de um diploma de faculdade, atrás de mil coisas que eu tenho que mudar de cidade, vou ser mais feliz em tal lugar. Vazio existencial, né? Tu pode fazer tudo aquilo, tu vai chegando nas coisas e as alegrias, elas são muito rápidas e passam, porque elas não vão suprir a questão que está ali dentro de ti, que é esse vazio. E o que é esse vazio? Voltamos a Jung. É olhar para dentro para despertar. É se enxergar, é se sentir completo. E isso, né? Então, existem várias formas, né? Das drogas, né? Da questão química, as outras tantas dependências mesmo que a gente vê. Quanta gente workaholic, trabalhando enlouquecidamente, quanta gente dependente do amor dos outros para se sentir um pouquinho feliz, quanta gente necessitada de aprovação de rede social, de likes, né? De tudo mais. Aliás, se você puder deixar like, aí ajuda. Precisamos de like, gente, para poder que o conteúdo chegue mais. Mas é isso. Não é que, assim, deixar claro de novo, não é que as pessoas não possam querer viver em abundância plena. Por favor, o ser humano é abundante, nós temos direito a tudo. A questão é quando isso vira a forma de fugir, a forma de uma busca desenfreada do que não está lá fora, do que está aqui dentro. E até mesmo se esquecendo de si, que eu acho que é o principal. Que a maioria deixa de viver o hoje.
ou fica focado muito no futuro, que seria a ansiedade, ou fica no passado, que é a depressão. E esquece que é hoje que você faz o seu futuro. Que é vivendo hoje, que é olhando para você mesmo, voltando sempre na mesma tecla, e vamos ser repetitivo e redundante, porque não tem outra maneira. É olhar para você e descobrir quão grande você é. O quão grande você pode ser a todo momento, né, Elis? É isso mesmo. Todas as dependências têm o mesmo processo, né? De se perder de si mesmo, né? Você se perde de si mesmo. Então, aí você fica dependente, apegado a alguma coisa exterior, né? Pode ser uma droga, pode ser... Então, para o dependente químico, esse é o desafio da vida dele. Né? Ele veio com esse desafio, vamos dizer assim, né? Que ele pode ser desencadeado ou não, mas ele veio com esse desafio latente. Se acaso acontecer dele desenvolver esse processo de dependência, vai ser o caminho, o desafio que ele vai ter para ele se encontrar, para ele voltar para si, né? E saber quem ele é e tudo mais. E todo o processo de dependência, em todas as instâncias, né, tem esse mesmo caminho, né? E a pessoa esquecer-se de si, né? Porque naquilo ela viu, ela sentiu algo, sei lá, muito forte, uma paixão, uma coisa assim, e aquilo foi aprisionando ela, aprisionando. E a pessoa vai ficando presa e a alma vai sentindo, né? Vai sentindo, eu estou preso aqui. Então, tem esses diversos tipos de dependência, né? Que nem você colocou, né? A dependência de trabalho, por exemplo, que a pessoa só sabe trabalhar, ela só pensa nisso, ela não pensa em outras vezes, ela não pensa nem nela mesma, né? Ela pensa que ela está pensando nela mesma, mas não está, ela só está pensando fora, né? Pagar as contas, ter, preciso disso, preciso daquilo, e desconectada de si própria, né? As dependências religiosas também, né? Em que a pessoa busca desesperadamente um salvador externo. Sim, né? São dependentes, tudo no final, né? O ego, quando ele não está alinhado, ele se torna dependente de coisas exteriores, de coisas externas. Uma coisa muito interessante, o ego, né? Eu acho que ele é o ator principal aí, dentro disso tudo que a gente fala, que eu acho que ele é o mantenedor, porque o ego, dependendo do prisma e de onde que a gente vê, sobre o prisma que a gente vê, a gente tem que buscar o equilíbrio, né? É o equilíbrio desse ego, nem exacerbado e nem tão baixo a ponto de trazer essas dependências. Entre mortes, separações, entre lutos, entre tudo, é você manter como espectador, né, que a gente sempre coloca isso, você olhar por fora daquela situação, tentar, pelo menos, chegar a esse ponto de ser um observador. E é difícil você conseguir chegar nesse ponto de ser um observador. Aí que entra as terapias, né? Que vem te tirando um pouco daquele foco pesado e trazendo você para um patamar de observador. Aí você começa, então, a buscar esse equilíbrio, né? Desse ego, dessa coisa que a gente... Com certeza. E dizendo a coisa mais difícil, né? De se ouvir, que está em você, né? Toda a cura, todo o reequilíbrio está em você, que é a maior resistência, eu imagino que deve ser com o teu tratamento ali da questão química, porque das outras dependências que a gente trata, nossa, a gente percebe, às vezes, as pessoas reagindo quase que irritadas, quando a gente coloca essa primeira visão, que é a básica, né, que é da onde parte todo o resto, de que tudo está dentro, né? Nada está fora, de que sou eu o meu curador. É em mim que eu busco toda essa força, esse amor, essa energia, como quiserem chamar, para poder me curar, continuar, realinhar, equilibrar. E existe uma resistência imensa de aceitar esse fato de que está fora.
há um tempo atrás, eu acho que não sei se eu dividi, não sei se foi no círculo, eu sei que eu dividi com vocês, que veio muito forte essa questão, assim, esse insight, essa explicação de que as pessoas têm preguiça. Isso é forte, é duro, as pessoas têm preguiça de lutar por si mesma, de fazerem por si mesma. Então é muito mais fácil me acomodar numa religião, esperar que Cristo venha me salvar e fazer tudo por mim, que venham os aliens, que venham todos, que dê suas naves aí, eu entro, tô salvo e não fiz nada por mim. A pessoa ela tá tanto tempo desconectada de si mesma que ela não sabe mais o que significa isso, né? Ela acha que tudo é externo, ela acha que toda a culpa é tudo uma culpa externa, é tudo alguém que fez, o sistema que fez. É sempre o outro, né? É sempre o outro, né? E isso realmente a gente não aprende que não é assim, né? A gente não aprende isso na escola, a gente não aprende isso em lugar nenhum, nem na religião. Né? Que é assim. Tem que estar lá fora. E aí, então, a pessoa, para ela entender que, peraí, você está se desconectada de si mesma, né? Aí isso é um baque para ela, mas como assim, né? Eu tô sempre aqui comigo mesmo, eu sei o que eu quero, sabe nada, né? Tá completamente perdida. Guilherme, desculpe interromper, Eli, são 10 para as 9. Você falou que queria fazer uma condução, ou eu então, eu sair primeiro, deixo vocês continuando, porque nós temos o envio da Puja hoje também. Aí eu deixo vocês seguirem e eu vou conduzir o outro trabalho às 9, ok? Pode ser assim, Elis? Pode ser. Tu quer fazer, então, uma meditação, uma condução, Guilherme? Podemos fazer, sim. Então, já? Nós vamos fazer vamos começar. Porque eu, pelo menos, eu tenho que sair às 9 por causa da Puja. Eu tenho que conduzir o outro trabalho do grupo, e aí, se você já são nos beneficiar com essa condição, será um prazer. Então, tá bom. Beijo para ti. Beijo. E vamos lá. Beijo, Yara. Obrigado. Eu vou mesmo. Pode ir seguindo aí que eu vou acompanhar mais um pouco. Então, pode começar, Guilherme. Vamos fazer já, então. Então, vamos fazer assim. Vamos fechar os olhos. Vamos entrar em conexão com a gente mesmo, com o melhor de nós mesmos, né? Com o nosso eu verdadeiro, com o nosso espírito, com o amor que a gente é. E aí eu gostaria de direcionar, né, essas energias, essas palavras, né, ao dependente químico, aquele ser que está sofrendo, né, por consequência de uma doença, de uma falta de controle, que muitas vezes ele nem teve essa intenção, né? Mas isso acabou se desenvolvendo na vida dele. Por uma predisposição, por algum problema emocional que possa ter desencadeado esse processo, mas de qualquer forma ele adoeceu, ele se sente aprisionado. Então, eu gostaria de dizer para essa pessoa que eu sei o que você está sentindo. E eu sei que você sabe quem você é. E eu sei também que você não consegue manifestar esse seu eu verdadeiro. Mesmo sabendo
quem você é. Porque você se sente aprisionado de uma certa circunstância e aquilo não é você. É um personagem que te traz, às vezes, divertimento, alegria, euforia, êxtase, mas não te preenche de verdade. Ao contrário, parece que aquilo te suga e você se vê sem forças, você se vê deprimido, impotente, isolado, sendo julgado muitas vezes. E você não consegue sair dessa situação. Então, eu gostaria de dizer para você que existe um caminho de saída para isso daí, que não vai te gerar sofrimento, que não vai te afastar da sua família e da sociedade, que não vai te colocar como alguém que precisa ficar distante de todo mundo. Não, muito pelo contrário. Nós temos métodos diferentes hoje de se tratar a dependência química. E é tão simples. É um caminho de acolhimento, é um caminho de amor, é um caminho de união. Não é um caminho de separação. Não é um caminho de abandono e sofrimento. Não, muito pelo contrário. É um caminho de união, de acolhimento, onde todos os envolvidos vão estar empenhados nesta recuperação, nesse amor. Em 1 minuto, você vai sentir a sua recuperação. Você vai sentir esse amor e você vai entender que eu não quero mais. Chega. Agora eu encontrei o caminho de volta. Então, eu gostaria de dizer que esse caminho está aberto, ele está pavimentado. E ele pode ser feito por qualquer um de vocês. Basta você querer, basta o apoio da sua família. Se realmente você quer, se realmente a família quer uma recuperação verdadeira, existe esse caminho. E ele não é de sofrimento, ele é de amor, ele é de acolhimento. E você vai sentir, e você vai enxergar, e sua família também vai enxergar esse caminho aberto, essa felicidade, essa paz, essa tranquilidade que vem com a recuperação. É isso. Só um pouquinho, deixa eu só trazer uma coisa que está chegando aqui. Que você não está estigmatizado. Todas essas questões não definem quem você é. Você é muito maior do que isso. Você não precisa se prender a isso como forma única de continuar sua vida.
nem as dores que isso possa já ter sido impostas a você. Você é maior. A luz e o caminho estão diante de você, esperando, de braços abertos, para que você possa chegar e te segurar pela mão e te mostrar um novo caminho de esperança e de uma vida plena. Isso não define você. Você, como cada ser que habita aqui neste planeta, ou em qualquer mundo ou multidimensionalidade, é a fonte, é Deus. Isso sim define você. É o amor que te define. Apenas. Nada mais. Não se esqueça disso. E quero dizer para todo mundo que, quando o Guilherme conduzia, me foi mostrado. E a gente queria entender a sincronicidade que nos trouxe a isso. Eu não estou escutando direito. Muito trabalho foi feito, tá? Inclusive de irmãos que ainda estavam por aí um pouco perdidos, e eu vi seres de luz dizendo isso. O amor que os define, não outra coisa. E levando-os para uma outra vida, uma outra experiência. Trabalho lindo que você faz em tantas dimensões. E que esse vídeo possa chegar onde precisa chegar. Nas famílias e naqueles que precisam desse trabalho. Então, eu sou imensamente grata por você ter estado aqui, conversado conosco, nos trazido tudo isso. Imagina. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Acho que vamos encerrando, então. Já deu 1h02. Ótimo. Gratidão imensa a todos que assistiram, que virão assistir. De novo, eu nunca fiz isso, mas hoje estou pedindo likes. É bom para divulgar, né? Claro. Exato, porque a intenção é que cheguem cada vez mais pessoas. Lógico. Que cada vez mais pessoas ouçam, possam também ser ajudadas, que é a nossa única meta. Então, gratidão de novo, Guilherme. Boa noite. Se tu quiser se despedir, fique à vontade. Imagine, o agradecimento é só meu, né? É uma honra, mais uma vez, né? Estar aqui ao seu lado, ao lado da Yara, que eu tanto admiro vocês duas, né? Por essa força que vocês são, gigante, né? Que me ajuda muito também, tá? Eu acompanho suas meditações e eu sei que eu preciso também. Todos, né? O tempo todo. Todos nós, né? Então, é isso. Estou muito grato aqui, muito feliz de poder ter participado e trazido um pouco aí do meu trabalho, né? Das minhas ideias, né? Vamos construir um mundo mais feliz, um mundo melhor. Né? Essa é a meta. Essa é a meta. Mas vamos conseguir. Estamos no caminho. Está escrito. Está escrito. Assim é. Então, boa noite a todos, ou boa tarde. Boa noite, gente. Bom dia, gratidão imensa por estarem aqui conosco. Até mais, gente. Gratidão. Tchau.